Bem-vindos à nossa aula de Cidadania e Civismo. Eu sou o professor Marlon, é um prazer estar junto com você. E junto conosco nessa aula tá aqui o Natan, dê um oi pra ele. E vamos juntos para nossa melhor aula, vamos aprender muito. E para aprender, você também deve fazer a sua parte nessa aula. Tenha junto com você lápis, caneta, o seu caderno para você fazer as anotações necessárias para essa aula. Sim, anote as informações importantes para você poder praticar. E aliás, essa nossa aula tem muitas informações para você anotar para praticar nos seus estudos. Vamos ajudar você a estudar um pouco melhor. Sim, porque hoje nós vamos compreender que existem formas diferentes de aprender. Nem todo mundo aprende da mesma maneira. E é sobre isso que nós vamos conversar. Nós vamos ter dicas para aprender melhor, como você pode se entender para depois conseguir aprender melhor. Ainda, verificar que existem diferentes formas de aprendizagem entre as pessoas. A maneira como você aprende, você chega ao conhecimento, pode ser diferente da maneira com que as outras pessoas da sua família aprendem ou outros amigos seus. Então, nós vamos verificar isso na prática, como as pessoas podem aprender de uma maneira melhor. E sim, vamos ter aí algumas dicas para você verificar a sua melhor forma de aprender. Combinado? Então, precisamos ter lápis, caderno, caneta na mão. E para começar, dê uma olhada nessa imagem que está na sua tela. Essa imagem do lado esquerdo aí embaixo. Essas várias fisionomias da personagem. Quando você está estudando lá, lembra, dentro do seu cronograma de estudos que você montou, este é o momento de estudar? Quando você está estudando, qual o comportamento destes que estão aqui embaixo você mais se identifica no momento que está estudando? Nervoso? Super feliz? Meio triste? Meio louco? Você já percebeu comportamentos diferentes entre os seus colegas? Você pode se comportar de uma maneira estudando, e os seus colegas? Todos se comportam da mesma maneira? Todos entendem o estudo da mesma maneira? A importância de estudar? Todos gostam do momento de estudar preparado no cronograma? Já conversou sobre isso na sua família, com seus colegas? Como é isso entre vocês? Percebeu que as pessoas se comportam de maneira diferente nos estudos? Entendem o estudo de maneira diferente? Sim, cada pessoa é única, cada pessoa é diferente. Então, todos nós temos características que nos identificam e nos tornam únicos. Lembra da definição de respeito? Todas as pessoas são únicas e merecem ser respeitadas exatamente por isso. São únicos, diferentes. Ninguém é igual a ninguém. Isso vale também para entender a forma como nós aprendemos. Se ninguém é igual a ninguém, isso também vale para a forma de aprender. Ninguém aprende igual a outra pessoa. Temos maior ou menor facilidade para executar as atividades que nos são apresentadas de acordo com as habilidades que elas exigem de nós. Por exemplo, se você tem maior facilidade para aprender aí, sobre matemática, exercícios que envolvem raciocínio de matemática vão ser muito mais fáceis para você aprender. Se você é muito mais essa área de pensar o ser humano, as relações entre as pessoas, exercícios de matemática já não serão mais tão tranquilos para você. Depende das habilidades que você tem e da habilidade que aquele exercício exige de você. E as pessoas são diferentes nesse ponto. Alguns estudantes aprendem com maior facilidade cantando músicas, não sei se é o seu caso. Outros, através de brincadeiras, brinquedos pedagógicos, entre outras facilidades de aprendizagem. As pessoas são diferentes. Quando existe dificuldade para aprender, o problema pode não estar no que se aprende, mas como se busca aprender. Aquela frase, este conteúdo eu não consigo aprender mesmo, não tem jeito. Nem sempre isso é verdade. A forma não é o problema não é o que vai aprender, mas como você está procurando aprender aquele conteúdo. Que tal trocar a tática? Que tal fazer de uma outra maneira para buscar aprender aquele conhecimento? Todos somos capazes de aprender, mas muitas vezes temos que verificar qual a melhor forma para aprender. Pode ser o seu caso, então vamos lá. Primeira questão, reflita sobre você e as formas como você aprende. Aqui é uma questão para você pensar em você, sua vida.
seu modo de aprender. Primeira questão, responda aí no seu caderno. Quais são as disciplinas escolares que você tem mais facilidade em aprender? Que é mais tranquilo, sossegado? Quais são? Segunda questão, o que acontece nessas disciplinas que você tem mais facilidade que a torna mais fácil de aprender? Reflita sobre isso. É possível aplicar algo parecido dessa disciplina que você tem facilidade para outras disciplinas escolares? Faça reflexão sobre sua forma de estudar para você se conhecer um pouco melhor. É claro que aí são questões para você refletir, porque antes de continuarmos este assunto, você precisa saber como você aprende. Ter isso aí mais fácil para você entender táticas, descobrir maneiras de aprender melhor assuntos que talvez você tenha maior dificuldade. Refletir sobre o seu aprendizado é fundamental para entender como você chega ao conhecimento. Isso é importante. Testar formas diferentes de aprender, identificar como você consegue um melhor aprendizado é importante para você. Se eu tenho maior facilidade de tal maneira de estudar, eu consigo aplicar essa mesma maneira em outras disciplinas? Não dá? Consigo adaptar? Como eu consigo aprender melhor? Conhece-te a ti mesmo. Essa é a grande ideia deste primeiro exercício que você fez. Se conhecer, saber quem é você. Essa frase famosa estava escrita no templo de Apolo em Delfos, na Grécia Antiga, e foi muito difundida, muito espalhada pelo filósofo grego Sócrates. Conhece-te a ti mesmo. Ou seja, é fundamental conhecermos o nosso mundo interior
antes de começarmos a pensar sobre o mundo exterior. Antes de eu querer descobrir todo mundo, eu preciso saber quem eu sou, de que maneira eu sou, como eu penso. Então, fundamental esse primeiro exercício para a gente refletir sobre como eu quero conhecer o mundo todo se eu não sei como eu consigo conhecer, como eu consigo aprender. Essa é a primeira ferramenta para a gente aprender melhor sobre o mundo. E falando sobre conhecer, equidade. Vamos falar um pouquinho sobre essa palavrinha. Devemos lembrar, antes de mais nada, que não é possível padronizar pessoas. Você não é igual às outras pessoas, todos somos seres únicos. Não é possível ter um padrão de pessoas. E você, por falar nisso, já ouviu falar nessa palavrinha? Equidade. Falando em padronizar, equidade. Equidade é a virtude da pessoa, ou a atitude, ou o comportamento, que manifesta um senso de justiça. A equidade vai falar no respeito à igualdade de direitos. Não igualdade de todos em todas as questões, igualdade de direitos. Isso é importante. Então, todos devemos ter os mesmos direitos. Sim, e a equidade vai entrar exatamente nessa área, adaptando regras existentes para uma situação concreta. Todos devemos ter o mesmo direito de algo, mas como vamos ter acesso a isso é diferente porque somos pessoas diferentes. Então, para atingir o mesmo direito, devemos muitas vezes adaptar situações conforme as pessoas, porque as pessoas não são padronizadas, não são únicas. Para ficar um pouco mais visual e mais claro isso para você, vamos aqui para esse exercício. Observe essa comparação entre igualdade e equidade. E pensando na ideia de que todos os personagens devem ter o direito de chegar a um outro lugar. Em qual dessas situações há maior senso de justiça? E explique por que você pensa dessa maneira. No desenho aqui, nessa imagem para você, os personagens devem chegar a um outro ponto usando bicicletas. Na igualdade, na primeira imagem, foi colocada uma bicicleta igual para todos. Reparou que aí a ideia não é o direito igual, mas a ferramenta igual para todos. A mesma bicicleta. Todos vão conseguir chegar da mesma maneira, no mesmo tempo, com as mesmas condições a determinado lugar? Você percebe que não. Então, onde acontece o maior senso de justiça? Na segunda imagem, onde não é dada a mesma bicicleta para todos, mas é dada a oportunidade de todos se locomoverem, o direito, e, portanto, de chegar a um outro ponto. Então,
adaptou-se à situação conforme cada uma das pessoas, conforme a situação concreta, a necessidade concreta. Equidade entra exatamente nisso. A ideia de adaptarmos situações para que as pessoas possam ter acesso aos mesmos direitos. Pessoas diferentes devem ter formas diferentes de chegar ao mesmo ponto desejável. Nem sempre oferecer oportunidades iguais fará com que todos possam onde se espera que cheguem, tá? Onde todos possam chegar. A adaptação das regras para as pessoas é um passo importante para tornar situações mais justas. Então, trabalhar com a ideia de justiça envolve adaptar regras para pessoas que são diferentes. Depois de pensarmos um pouco em equidade, adaptar regras, pensar um pouco nessas dicas para você, adaptar para a sua realidade algumas dicas de estudo, métodos de estudo. Anote eles, verifique qual é o melhor, inclusive, para você, para que você possa praticar. Vamos lá, o primeiro deles a gente chama de mapa mental. Trata-se de uma maneira eficiente de resumir as ideias contidas em um determinado conteúdo. Como assim? A técnica consiste basicamente de criar um diagrama com palavras, ícones, flechas, a fim de tornar a visualização mais lógica. Então, o assunto inicial está aí na sua folha, você escreve, e em volta dele você pode colocar, ligado por flechas, balões, informações ligadas àquele assunto, que vão te ajudar a lembrar do assunto, informações que são conectadas. Então você vai conectando informações àquele assunto inicial. E você cria um mapa. Você pode até fazer sequências a partir daí. Uma informação leva a outra informação, que leva a outra. E você pode usar isso em diversas disciplinas. Um mapa de estudos, como se fosse um caminho para você percorrer até chegar ao conhecimento. Mais um método de estudo, os chamados flashcards. A ideia de cartões de memória mesmo para você. São ferramentas alternativas para quem precisa desenvolver a memorização em alguns assuntos. Existem assuntos que exigem que nós tenhamos aquilo de memória pronto na nossa cabeça. Então, esses flashcards, esses cartões de memória, ajudam isso. Maneiras simples para memorizar informações. Elas são pequenos cartões em que se relacionam os conceitos estudados, geralmente contendo um sistema de perguntas e respostas sobre o assunto. Você pode montar isso aí para você mesmo na sua casa. Como? Pegue pequenos pedaços de papel, folhas, e você, de um lado, pode colocar a pergunta e do outro lado a resposta para essa pergunta. E você vai usando técnicas de memorização. Leia a pergunta, tente responder. Não deu, vira do outro lado, lembra lá. Depois, no outro dia, vai de novo aquela pergunta, aquela resposta, e você pode ter isso como um método de estudo. Perguntas e respostas, onde você mesmo coloca na folhinha ali. Ok? Pequenos cartões de memória. Outro método de estudo é a ideia do ensinar ou da autoexplicação. Isso funciona com bastante gente. É quando ensinamos alguém, conseguimos testar se de fato compreendemos um conteúdo. Então é quando você pega alguém da sua casa, um amigo seu, quando você pega o seu animal de estimação e explica para aquela pessoa, para aquele objeto, para aquele seu brinquedo, o assunto que você acabou de aprender. Então aí você testa se realmente você aprendeu aquele assunto, se você está sabendo. Dê uma explicação. É a sua hora aí, a gente pode falar até de brincar de ser professor, passar essa informação para alguém. E aí você testa, estou sabendo ou não. A minha falha está exatamente aqui. Até esse ponto eu fui. Depois eu não consegui mais explicar, então eu já sei onde eu preciso retomar os meus estudos. Essa é uma boa técnica. Você pode aproveitar para ajudar alguém com dificuldades em alguma matéria. Um colega seu, você aprendeu e o seu colega não, explique essa matéria para essa pessoa. Ali você consegue perceber também, estou aprendendo, eu consegui transmitir algo para alguém. E muitas vezes aquele seu amigo que não entendeu com o professor falando, vai entender com você falando, por facilidade de linguagem, proximidade. Caso não consiga ensinar alguém, você pode tentar a autoexplicação. Então, ir pontos por pontos explicando para você mesmo, para que você falando, talvez torne isso mais fácil para que você consiga apreender essas informações, ter com você essas informações quando você fala. Explique para você mesmo. Essa você pode tentar também. Ainda, fazer leitura ativa e anotações. Como é isso?
Esse método permite desenvolver a autonomia na utilização de materiais de estudo, os que você tem acesso independente aí, os que você tem. Livros, sites, slides de aula, anotações de caderno, os materiais que você tem, você pode utilizá-los para isso. Use esses materiais, leia-os, faça anotações daquilo que você está entendendo. Isso vale inclusive para livros que você está lendo. Leia e logo depois anote aquilo que você entendeu. Quando você coloca no papel, você está treinando o seu cérebro, treinando você para continuar passando adiante o conhecimento que você está aprendendo. Então, ao invés de simplesmente ler e ficar guardado, você colocar isso no papel pode te ajudar. Então, fazer essa leitura ativa, ler e já colocar o que você está entendendo. Da sua maneira, o jeito como você entendeu aquele conteúdo. Isso pode tornar mais fácil para você os estudos. Certo? Então, eu trouxe para você alguns métodos de estudo que você pode usar, simples para fazer já no seu dia a dia. Simples, que não exigem muitas ferramentas. Algo que você pode desenvolver e pode ajudar muito a melhorar os seus estudos. E agora um exercício para você pensar nisso. Sobre as formas de aprender, qual destas afirmativas está correta? Sobre as formas de aprender. Todas as pessoas aprendem da mesma forma? Não, somos seres únicos. Cada pessoa aprende de um jeito e todos devemos respeitar as diferenças entre as pessoas. Sim. A última alternativa. Cada pessoa aprende de uma maneira, mas ninguém precisa respeitar isso. Respeito sempre, você sabe disso e pratica na sua vida. Certo? Então, cada pessoa aprende de um jeito e todos devemos respeitar as diferenças entre as pessoas. O que você estudou nessa aula? Todos nós possuímos características que nos tornam seres únicos. E isso também vale no momento de aprender. Nem sempre aprendemos da mesma maneira que as outras pessoas. Nem sempre. Muitos métodos de estudo podem ajudar a melhorar o nosso desempenho nos estudos, como o mapa mental, os flashcards, ensinar alguém ou a autoexplicação, leitura ativa e anotações. Desenvolva um desses métodos aí com você, certo? Mais ainda umas dicas aqui para você de videozinhos que você pode olhar aí para ajudar a aprender sobre técnicas de estudo e especificamente uma técnica que a gente não falou aqui, mas você pode usar, que é a técnica Pomodoro. Dê uma olhadinha nesses sites aí, nesses videozinhos, podem te ajudar bastante. Beleza, povo? A gente vai ficando por aqui nessa aula. Boa prática para você. Tchau, galera!